para a unidade 2, seção 1, né? Onde a gente vai debater um pouco a questão da personalidade. A gente falou na última aula sobre a atuação do psicólogo e as diversas áreas de atuação. Hoje a gente vai focar nessa outra parte. Já coloquei o link lá de acesso da nossa última aula, tá? Então, assim, a gente vai agora falar um pouco sobre a construção da personalidade. Eu já coloquei uma aula lá, na unidade 2, seção 1, onde fala sobre esse processo, e aí hoje a gente vai complementar, falar um pouco sobre isso. E eu tenho um vídeo lá sobre a personalidade na visão genética, tá? Que é bom darem uma olhada na visão de Eysenck. Hoje eu vou tentar trazer um pouquinho na visão de McCrae, que ele traz a teoria da Big Five, teoria dos 5 fatores. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre esses 5 fatores. Mas inicialmente eu vou começar com uma construção da personalidade do sujeito. Deixa eu só... Conseguem me ouvir tranquilamente aí? Tranquilo aqui. Ver e ouvir. Alguém está com dificuldade de me ouvir? Não, tudo de boa. De boa, né? Beleza. Ouvindo tranquilo também. Oi? Ouvindo tranquilo também. Ah, tá. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa se perguntar o que é personalidade. O que é personalidade para o entendimento de vocês? Dependendo da personalidade. Tem as pessoas que têm uma personalidade mais forte, outras mais tranquila. Eu tenho um temperamento forte, personalidade forte. Temperamento. Eu preciso falar sobre isso. Você tem um temperamento. Características de determinada pessoa. Características, né? Então, pessoal, personalidade, segundo os autores da psicologia, seria um conjunto de traços e características do sujeito. Traços seriam aquelas questões mais intrínsecas, ou seja, algo comum em todos nós. Todos nós temos traços de personalidade. Por exemplo, o temperamento. Isso é o temperamento, ele é um traço da nossa personalidade. Todos nós temos um traço de temperamento. Porém, a característica é algo individual e singular do sujeito. Ou seja, cada um vai ter o seu temperamento de forma diferente. Como a Vanessa falou, o temperamento dela é mais forte, ela se irrita mais fácil, por exemplo. Outras pessoas podem não ter esse temperamento, certo? Calma aí só um momentinho. Lá do Clayce para as pessoas que têm aluno falando comigo que não está conseguindo acessar. Se alguém puder mandar o link. Então, assim, esse temperamento, apesar de ser algo de traço, algo comum em todos nós, devido à característica, cada um vai ter um temperamento de forma diferente, onde ela vai se manifestar de forma diferenciada. Então, a gente pode dizer que a personalidade ela é um conjunto de traços e características. Traços são questões comuns em todos nós e características são um processo de evolução ou manifestação desse traço diferente em cada um de nós. Eu tenho uma característica diferenciada do Rauan, diferenciada da Vanessa, do Caio, né, da Ingrid, do Israel e de entre outros. Então, a característica é o que nos torna singulares, diferenciados. Por que vocês precisam entender isso? Porque existem debates aí existentes que a gente pode ver
que algumas pessoas cometem algum tipo de delito ou crime e elas são já taxadas como, por exemplo, psicopatas. Mas elas nem são psicopatas às vezes. Às vezes, o comportamento dela é devido a uma característica singular, ou seja, foi um fato, né, específico que fez com que o sujeito tivesse determinado comportamento. Ok? Então, a gente pode dizer que a personalidade ela é um conjunto de traços e características de cada sujeito. Eu vou trazer aqui algumas visões sobre personalidade do sujeito. Uma delas que eu quero trazer para vocês é a de Carl Rogers. Carl Rogers, ele destaca que a nossa personalidade ela é dinâmica. Nós conseguimos permear a nossa personalidade em determinados pontos. Ou seja, eu não preciso ter uma personalidade estável. Por exemplo, hoje eu posso ser considerado uma pessoa, por exemplo, posso ser considerado uma pessoa de franquismo. Oi. Seu áudio tá achando um pouquinho. Tá baixo? Tá baixo? Tá chiando. Chiando. Melhorou? Aqui tá perfeito. Melhorou. Acho que é por causa da chuva. Mas vamos lá. A personalidade, ela pode ser dinâmica para Carl Rogers. Ou seja, eu posso ter comportamentos diferenciados devido à modificação do meu meio. Porque ele acredita que conforme nós vamos desenvolvendo alguns fatores que eu vou citar, nós vamos nos tornar, que ele vai chamar tornar-se pessoa. E como eu me torno pessoa, eu vou criando o que ele chama de autenticidade, eu vou criando uma singularidade do meu eu vou modificando. Então, por exemplo, eu posso ser considerado uma pessoa de personalidade antissocial, que é conhecida como um psicopata? Posso, mas se eu fizer um trabalho psicológico, eu posso fazer um processo de modificação da minha personalidade. Isso é o quê? A minha personalidade ela é mutável. Um exemplo. Oi? Mas não está dando para ouvir nada. Você não está conseguindo ouvir? Tá, pessoal, eu quero ouvindo tranquilo. Eu quero solicitar que vocês mantenham os áudios desligados, porque às vezes você está conversando com outra pessoa e eu estou achando que você está falando comigo, tá? Então mantenham o áudio desligado, só liguem para se caso vocês tiverem dúvida ou se o áudio estiver falhando, tá bom? Porque senão aí dá interferência, e eu falo e eu fico ouvindo o retorno e isso pode dar interferência na minha fala, beleza? Então assim, ele destaca que eu posso modificar essa minha personalidade. Então, se eu sou considerado uma pessoa de personalidade antissocial, que a personalidade antissocial seria principalmente o psicopata. Com um trabalho psicológico, eu conseguiria modificar essa minha personalidade. De que forma eu poderia modificar essa personalidade? Eu poderia modificar ela trabalhando 3 conceitos básicos da minha personalidade: empatia, consideração positiva, incondicional e a minha congruência. Veja bem, empatia é a capacidade do sujeito de se colocar no lugar do outro. Ou seja, eu tenho uma visão do outro sujeito não só como um objeto,
mas eu vejo ele como um sujeito composto de emoções, sentimentos, né, de fragilidades, onde eu vou ter um cuidado maior com ele. Então, esse meu cuidado maior com ele vai fazer com que eu possa cuidar dele de forma mais ampla, que eu possa levar a ele uma qualidade, ou seja, se ele está em um sofrimento, eu vou compreender e não vou buscar afetá-lo ele de forma mais ampla. O que seria consideração positiva incondicional? Todos nós, seres humanos, para Carl Rogers, nós temos uma necessidade de um auto-reforço. Ou seja, se o Caio teve algum comportamento ou ele realizou alguma atividade, ele tem uma capacidade incondicional, uma necessidade incondicional de buscar receber um elogio. Então, a gente precisa ser reforçado. Por exemplo, de dizer, poxa, Caio, parabéns, esse trabalho que você fez ficou muito bom, né? Eu gostei muito. Por que isso? Porque no momento em que eu trabalho de se colocar no lugar, não só a consideração positiva e incondicional, mas também a empatia, me colocando no lugar do outro. Eu também tenho que ter a congruência. O que é a congruência? Somente expressar aquilo que eu penso e o que eu sinto. Se eu não penso e nem sinto isso que eu estou expressando, eu não estou sendo congruente, e sim incongruente. Ou seja, os meus processos psíquicos, os meus processos emocionais não condizem com aquilo que eu discurso sobre o que eu penso e o que eu sinto pelo sujeito. Então, nós psicólogos, por exemplo, na área da jurídica, né, da área jurídica, vamos pegar aí um contexto penal ou então judiciária, eu posso analisar o discurso do sujeito se ele está ou não sendo congruente com aquilo que ele está discursando, ou seja, se ele está tendo uma congruência, se o que ele fala é a mesma coisa que ele pensa, é a mesma coisa que ele sente, são os processos psíquicos dele. Eu vou mostrar um vídeo hoje para vocês que fala muito bem sobre esse processo de congruência e incongruência, e uma análise psicológica sobre o caso da Isabela Nardoni, onde o psicólogo ele faz uma linguagem corporal e ele vai analisar justamente os processos de congruência, incongruência e empatia dessas pessoas. E a gente vai perceber, vocês podem perceber isso, que o discurso ele não condiz com os processos comportamentais. Ou seja, eles discursam uma coisa, mas o seu corpo e a sua linguagem corporal diz outra totalmente diferente. Isso está ligado com o quê? Com a incongruência. Ok nesses três conceitos? Aí deu para compreender? Tranquilo? Não falar nada. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Paulo escreveu alguma coisa na tela porque não tá aparecendo nada aqui. A tela ficou preta, saiu da imagem lá do quadro. Tá aparecendo o quadro? Não tá aparecendo aqui no meu. Demais está aparecendo? Sim. Então, não sei o que pode ser no seu. É o Amarizo? O meu tá ok, a Marisa. Quem é que não está aparecendo? Beleza. Então, a empatia é se colocar no lugar do outro. A consideração positiva e incondicional é eu buscar reforçar comportamentos adequados. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Não adianta a gente querer que determinado sujeito que comete algum delito, nós desejemos que ele tenha comportamentos diferenciados daqueles que levaram ele à privação da sua liberdade, se ele não for trabalhado nesses três fatores para Carl Rogers. Ok? Por quê? Porque no momento em que eu trabalho isso, eu estou trabalhando num processo de modificação do sujeito, para que ele possa alterar o seu comportamento e o seu processo cognitivo.
Isso é muito importante para vocês, futuros juristas, porque caso vocês tenham um cliente de vocês, por exemplo, eu já vi um cliente em que, o que aconteceu? Ele tinha saído da penitenciária, né? Ele retornou para o meio social e, depois de um período, ele iria retornar para cumprir o resto da sua pena. Porém, devido à evolução que ele teve ao ser ressocializado, foi solicitado pelo advogado dele uma avaliação psicológica para que pudesse expressar se seria viável ou se seria, aí vamos dizer, adequado ele retornar para lá ou cumprir uma outra forma de pena, que é o que nós chamamos de pena alternativa. Mas, colega, mas aqui os últimos minutos que você falou, o áudio. Conseguiram me ouvir? O meu não estou conseguindo ouvir nada, tá cortando tudo, Paulo. Calma aí, só um momentinho. Tá cortando tudo, não tô ouvindo nada. Tá, só um momento. Deu uma cortada aqui, deu uma travada. Acho que a internet, devido a essa chuva, tá dando uma brecada. Eu vou tentar. Agora tá limpo o áudio. Tá limpo? Deu uma Agora travada. Tá ouvindo normal. Na internet aqui. Desliguei aqui. Bem, vou retornar falando o que eu tinha falado. O que acontece? É provável que vocês, futuros juristas, possam buscar a utilização desse processo psicológico com algum cliente de vocês. Por exemplo, eu atendi um caso na comunidade terapêutica, onde o sujeito ele tinha sido preso, passou determinada quantidade de tempo lá, e quando ele saiu em liberdade, vamos dizer assim, ele começou um tratamento pela comunidade terapêutica, X. E aí, com o passar do tempo, foi solicitado uma nova sentença para ele, onde ele deveria cumprir o resto da pena dele de um processo que estava aberto. O que acontece? O advogado dele solicitou uma avaliação psicológica para destacar a viabilidade de ele não retornar, mas que ele pudesse fazer essa pena de forma alternativa. Porque foi comprovado que se ele retornasse para o âmbito da penitenciária, ele teria aí um retrocesso no processo evolutivo que ele tinha realizado. Então, se ele retorna para a penitenciária, talvez ele teria voltado a usar entorpecentes, ele teria tido um comportamento totalmente disfuncional do que ele já tinha progredido, porque nós fizemos uma busca de modificação dos processos cognitivos dele. Então, isso é uma forma de vocês utilizarem esse estudo da personalidade para buscar levar uma melhor alternativa de pena ou até mesmo o ganho de uma causa para o sujeito, destacando a modificação do comportamento. Certo? Então, é interessante ter esse cuidado e que vocês possam ter essa visão ampliada. Como eu falei na última aula, o direito hoje, como qualquer outra profissão, não pode atuar sozinho, tá bom? E aí, essa é uma das visões que eu posso trazer para vocês. Mas uma outra visão que eu posso destacar, e aí é uma das visões que eu gosto muito, porque é uma das minhas áreas de atuação, é a psicanálise. A psicanálise, ela traz que a nossa personalidade, ela é estruturada em 3 modelos. Ou nós somos neuróticos... Só um momento. Ou somos psicóticos, ou perversos.
essas são as 3 estruturas de personalidade dita por Freud. Nós temos essas 3 estruturas. E como eu vou me estruturar em uma delas? É isso que vocês têm que entender. É por isso que a gente vai... Vocês, na verdade, precisam entender a fundo as 3 estruturas, para que vocês possam, aí, através de um olhar razoável, rápido, vocês possam analisar o sujeito e, se for o caso, solicitar aí uma avaliação para a declaração de inimputabilidade, por exemplo, das probabilidades. No vídeo que eu passei sobre personalidade, eu explico o desenvolvimento psicossexual e eu cito um pouco da estrutura, mas aqui eu vou reforçar isso, porque isso é muito importante para que vocês entendam a personalidade do sujeito. Então, vamos lá. Essas são as 3 estruturas da psicanálise. Neurótico, psicótico e perversão. Tá? Vamos começar por uma vivência edípica. O que seria o Édipo? Édipo, eu posso dizer para vocês, que foi uma utilização da mitologia de Édipo que Freud utilizou para explicar a nossa personalidade, que ele chamou de estrutura clínica. Ele destaca que para eu construir a minha personalidade, eu preciso passar pelo complexo de Édipo. E aí eu vou explicar o complexo de Édipo na visão do menino, tá? E depois eu falo da menina, para que eu possa adentrar as personalidades. Então, veja bem, aqui nós temos uma... Vocês estão vendo a tela? Sim. Tô, mas aqui tá tudo branco, né? Ah, não, tá, já voltou. Tá. Aqui nós temos a criança. Aqui nós temos o objeto fálico. Por que ele é objeto fálico? Porque ele acredita ser o objeto de poder. Ele acredita... Quem assistiu a aula sobre personalidade, viu que eu falei sobre a fase anal, que é uma fase em que a criança ela tem um controle dos esfíncteres e ela acredita ser o poder de uma vida familiar. Por quê? Ela tem o que a gente chama de narcisismo primário. Por que narcisismo primário? Porque tudo que a criança quer naquele momento, lá na fase anal, ela chora, ela pede e ela tem. A mãe dá para ela. Ela percebe que ela tem um controle tanto do esfíncter, do xixi, quanto das fezes, que ela pode reter e expelir. Então ela diz assim, opa, se eu posso controlar essas áreas da minha vida, eu posso controlar o todo. Então quando ela chega aqui, ela acredita ser o objeto de poder da mãe. Por que ela acredita ser o objeto de poder? Porque tudo que ela deseja, a sua mãe dá. E aí o que vai acontecer com essa criança? Ela vai amar a sua mãe. Ela vai criar o que a gente chama de amor incestuoso. Ela vai ter um amor incestuoso pela mãe. Ela vai desejar essa mãe e ela vai rivalizar com esse pai. Essa rivalidade chega a ter um desejo de ódio e de morte pelo pai. Ela pensa assim, eu quero que meu pai morra para que eu possa ficar com a minha mãe. Algumas pessoas podem achar que isso pode ser uma loucura. Mas veja bem. O áudio. Só que veja bem, não é tão loucura assim quando você vê na realidade. Por exemplo, uma mãe está a beijar o seu marido e o filho entra no meio e diz assim, não beija ela, sai daqui, ela é minha. O que ele está fazendo? Ele está rivalizando com esse pai e ele está buscando ter essa mãe aqui só para ele. Ele tem esse desejo, esse amor incestuoso. Professor, existem pessoas que não são criadas com pai e mãe. Ok, Freud nunca fala pai e mãe. Ele fala figura paterna e figura materna. Porque essa figura paterna pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó. Pode ser até o Tony Ramos da novela.
né? Mas o que é a figura paterna? Se a gente pegar uma literatura do Freud, que ele usa Totem e Tabu, Totem e Tabu é um livro dele, onde ele escreve um totêmico. O que é isso? Uma tribo onde tinham os filhos e um pai, só que esses filhos, eles não poderiam casar com nenhuma mulher daquela aldeia que eles moravam. Por quê? Porque o pai era casado com todas elas. Então, o pai não deixava ele se casar com os filhos se casarem com aquelas meninas, né, daquela tribo. O que acontece? Os filhos se revoltam contra esse pai, eles matam o pai, fazem um grande totem, e quando eles buscam se relacionar com essas mulheres, eles não conseguem. Por quê? Porque Freud destaca que foi instaurada uma lei simbólica. Quem leu o texto que está no Classroom, um artigozinho que eu mandei lá muito tempo no início da nossa aula, das nossas aulas, chamado A Lei e o Desejo, vai lembrar do que eu estou falando. Então, por que lei simbólica? Porque não existe nenhuma lei ali na aldeia que diz assim, ó, vocês, filhos, não podem mais se relacionar com uma mulher dessa cidade. Não existe uma lei. Mas existe uma lei no inconsciente delas, que elas precisam seguir. Exemplo que eu uso dentro de sala constante. Se você encontra um dinheiro no meio da rua, você não vai gastar. Você vai buscar devolver para a pessoa. Por quê? Não existe nenhuma lei escrita que diz é proibido você ficar com o dinheiro que você achou. Não tem. Mas você tem uma lei em você, que a gente chama de ética, ou de moral, ou de regra, ou de lei, que você diz assim, eu não posso ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu. Se você encontra esse dinheiro com a conta a ser paga, você vai lá e paga essa conta. E depois posta lá nas redes sociais para que o responsável possa ver que você pagou aquela conta. Pessoal, tá dando para entender até aqui? Sim. Alguém está com dúvidas? Ninguém? Então vou seguir o barco, hein? Se ninguém tiver dúvida, tô achando que todo mundo está entendendo, hein? Então existe uma lei simbólica instaurada. Não é uma lei escrita. E vocês vão perceber isso em alguns casos que vocês pegarem. Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, eu sei que eu não podia matar ele, ou eu sei que eu não podia bater nele, mas foi a única coisa que eu pude fazer. Eu não sabia mais o que fazer, eu tenho que pagar por isso, né? Enfim. O que acontece aqui, ó? Quando essa criança ela tá amando essa figura materna e rivalizando com esse pai precisa vir aqui e fazer o que a gente chama de castração. O que é a castração? A castração é a figura paterna dizer assim para o filho, ó, não, você não é da sua mãe. Ela não faz o que você quer. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que ele faz? A gente vê muito acontecer. O filho fala assim, mãe, vem dormir comigo. Aí a mãe diz, não, meu filho, você quer? Aí ele começa, por favor, mãe, vem dormir comigo. O que a figura paterna faz? Cala a boca, vai para sua cama, que você não vai dormir com a sua mãe. Ele está dizendo o quê? Eu estou lhe castrando. Você não tem essa autoridade para solicitar que a sua mãe durma com você. Então, isso aí é o que a gente chama de castração simbólica. Instaurando uma lei. Eu estou instaurando o não. Por isso que a gente fala que o não é essencial na vida do sujeito. Por quê? Porque eu preciso entender que eu sou um sujeito de falta, que eu não vou conseguir tudo o que eu quero. Em casos
de agressões físicas contra a mulher. Vou usar um exemplo. O homem, muitas das vezes, não sabe lidar com a falta. E aí ele vai oprimir, a gente já falou isso sobre a violência lá, vai oprimir a sua esposa, devido a ele não ter essa falta, através da violência, achando que as coisas têm que ser do jeito dele. Por quê? Porque ele não soube lidar com essa falta. Então a gente precisa, toda criança, ela precisa se deparar com o não. Não é à toa que o Lacan ele usa um trocadilho assim, ó. O não faz a falta do encontro com a falta. Ou seja, o não faz falta. Nós não podemos criar uma sociedade que não exista uma barração, que não exista um corte. Isso é necessário para o sujeito, ok? Então, o que acontece quando ocorre aqui? O que acontece quando ocorre essa castração? Só um momentinho, pessoal. Essa castração, quando ela ocorre, ela está justamente fazendo com que o sujeito entre em contato com a sua falta, como eu falei. E aí, vou passar aqui. Vejam bem, todos nós temos um real. O que é o real? É a realidade, é a nossa visão de mundo. O que a gente vai chamar lá sobre a minha visão do ego. Ou seja, eu tenho uma visão da realidade, do que acontece à minha volta. Eu tenho um imaginário, que é a fantasia. Ou seja, eu fantasio alguns acontecimentos. Eu tenho sonhos, por exemplo, o Israel pode pensar assim, poxa, semana que vem eu queria estar lá em Miami, tirando umas férias, fazendo umas compras boas, né? Ele está fantasiando, mas ele está na fantasia, ele está no desejo. Só que ele sabe que daqui uma semana, não sei, talvez, como eu não conheço ele, mas vamos supor que ele não tenha como ir para Miami. É possível que ele vá, não sabemos. Mas vamos supor que ele não vá, porque isso é uma fantasia. Ele não sabe, né? É um desejo dele, é um sonho, que se ele batalhar, ele vai conseguir alcançar. Nós temos um simbólico. O que é o simbólico? O simbólico é a nomeação, é nomear. Nós nomeamos tudo, pessoal. Por exemplo, o meu nome é Paulo Ricardo. Isso simplesmente foi uma simbologia dada pelos meus pais. Por exemplo, Amarísio. Essa é uma simbologia, desculpa. Né? Ele é simbolizado pelo nome Amarísio. Outro exemplo para ficar mais claro, a sua casa, ela pode ser o número aí 313. Esse é o número da sua casa. Só que se você contar na sua rua, será que a sua casa vai ser a 313? Talvez não, talvez a sua casa é a primeira da rua. Só que o número dela é a simbologia da sua casa. Ela simboliza, ela nomeia algo. Por isso que a gente diz que é lei simbólica, porque ela está nomeando a barração. Ok? O que acontece naquela castração que eu falei para vocês? Vocês conseguem ver essa linha branca aqui, ó? O nome dessa linha branca é dado como o nome nó borromeano. Por que nó borromeano? Imagine 3 argolas. Nós temos 3 argolas aqui. O real, de azul, o imaginário, de verde, o simbólico, de vermelho. Esse nó, ele vai amarrar. Ele vai manter cada conteúdo em seu devido lugar. Então, eu vou ter uma noção do meu real, do meu imaginário, do meu simbólico. Eu vou saber a diferença. Por exemplo, eu posso imaginar, fantasiar assim. Semana que vem, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou pagar todas as minhas dívidas, eu vou fazer uma viagem durante um ano, tirar férias aí durante um ano, e depois retornar e quem sabe voltar aí bem revigorado
para começar tudo de novo. Mas eu sei que eu vou ter ganhado na Mega Sena. O que acontece? Por que eu sei que isso é uma fantasia, é um imaginário? Porque, primeiro, eu nem jogo na Mega Sena. Então, eu já sei que isso é impossível acontecer. Eu sei que não é real. Por quê? Eu sei que não é real. Porque eu tenho esse nó aqui dado, ó. Eu tenho esse nó aqui. E esse nó me diz que isso não é real. Ele me fala, Paulo, isso não é real. Isso não aconteceu. Não tem como acontecer porque você não joga na Mega Sena. Esse nó me diz o que é realidade e o que não é. E aí, isso só pode acontecer, esse nó borromiano, ele só acontece se a criança vivenciar o que nós chamamos de castração. Se a figura paterna vir aqui, ó, e dizer assim, ó, não, você não é o objeto fálico da sua mãe. Você não é o objeto fálico. Você... Aí o que essa criança vai fazer? Oi. Pode falar. Pode falar, Paulo. Bem, o que acontece, pessoal? Pessoal, tá tudo bem por aqui? Vocês estão aí mesmo? Eu tô. Sim, Tá acompanhando. tranquilo? Sim, estamos ouvindo tudo. Porque, Eu tô caladinha porque tá bem meu interessante. Deus do céu. Eu tô calada. Então, veja bem. Lembra que eu falei que essa criança ela tinha esse amor por essa mãe? E o pai veio aqui e disse assim, ó, não, você... É como se ele dissesse assim, ó, olha, você não pode ficar com ela, porque ela é minha. É como imaginariamente é como o pai falasse isso, simbolicamente. O que essa criança vai fazer? Ela odiava o pai, esse menino. Agora, ele vai se identificar com o pai e vai buscar uma outra mulher parecida com a mãe. Olha só aqui, ó. A gente explica isso aqui, ó. Esse grande outro que a gente chama, que é esse A grandão, o A maiúsculo, é grande outro. É representado pela figura materna. Então, eu tenho o meu grande outro, né? Ah, esse grande outro, ela é maravilhosa, né? Que é a minha mãe. Só que a minha figura paterna veio aqui e disse assim, ó, opa, castrei. Ela não é sua. Eu era um sujeito não barrado, olha aqui o sujeito não barrado, eu me torno um sujeito barrado, um sujeito castrado. Quando eu digo que eu sou o sujeito castrado, eu sofri essa castração. Foi instaurada uma lei simbólica. E aí, eu vou falar assim, ó, bem, eu não posso, né, ter a mamãe, eu preciso ir buscar. Oi? Desliga o microfone aí, pessoal. Paulo, você tá com Paulo da Silva, você tá com o microfone ativado, desativa. Eu tô com o microfone ativado. Oi? Meu microfone tá ativado? Tá. Do Paulo. Bem, pessoal, o que acontece? Como eu fui castrado aqui, eu vou dizer assim, ó, opa, eu não posso ter mamãe. Porque minha mãe já é do meu pai. Então, eu quero ser igual à minha figura paterna e vou buscar
uma pessoa parecida com a figura materna. E aí eu vou atrás do meu objeto pequeno a. O que seria, por exemplo, minha namorada, minha esposa, né, seu esposo, sua esposa, o seu objeto pequeno a. Tanto que o Freud vai dizer que as nossas relações, elas são baseadas em buscas de referências das nossas relações primárias. É o que a gente chama de Édipo. Então, por exemplo, você tem seu namorado e seu namorado... Olha só a tríade aí. Você, seu namorado. Aí seu namorado diz assim, ó, o seu namorado aqui diz assim para você, ó, vou jogar bola. Aí você diz assim, ó, poxa, tu vai me trocar pela bola? Olha aqui, você, o seu objeto de amor e o seu rival. É o que acontece aqui, ó. A criança, o objeto de amor e o rival. Por que que acontece muitos feminicídios, muitas das vezes, e o discurso é: se ela não for minha, ela não é mais de ninguém. Porque existe uma tríade edípica adoecida. Então, muitas das vezes a pessoa, ela não consegue lidar com a perda do objeto de amor. Ela não teve uma castração, que a gente diz aqui, ó, saudável. Ela é um sujeito barrado. Quando ela encontra um objeto pequeno a, que é a sua mulher, ele não consegue desfixar a sua relação com ela. Ele não consegue se perceber buscando outro objeto. Porque o ideal de uma relação é o seguinte. Olha só. Deixa eu fazer aqui para vocês. Eu estou nessa cadeia. Poxa, o meu objeto, o meu grande outro aqui, eu sou o sujeito barrado, é a minha figura materna. Minha figura paterna me castrou. Por que que eu não vou mais atrás de um grande outro? Porque eu não consigo encontrar um grande outro. Porque no momento em que eu sou castrado, eu me deparo com uma falta. Até então ela me completa, a minha mãe. Mas só que eu percebo que eu não sou tão completo assim. Por isso que eu vou atrás de um objeto pequeno a. Porque ela não vai completar essa daqui, ó. Algo se perdeu. Tanto que o Lacan diz assim, ó, amar é dar ao outro o que não se tem, algo que não quer. Então, eu não sei o que eu estou dando ao outro e nem eu sei o que eu estou recebendo, porque eu sou um sujeito faltante. Em uma relação saudável, por exemplo, que aqui o senhor Joãozinho está casado com a Mariazinha. Só que a Mariazinha deixou ele. Não deu certo. Agora ele vai atrás da Joaninha. Porque aqui não deu certo, ele vai em busca de outro objeto. Poxa, a Joaninha não deu. Mas a Antônia, ele agora vai dar certo. O que é isso? É uma cadeia de significante. Eu estou em busca de um sujeito onde eu possa se deparar com essa falta e permanecer. Quando o sujeito não consegue caminhar nessa falta, ele fica estagnado aqui, ó. Ele fica parado. E é por isso que muitas das vezes ocorrem crimes passionais em processos de feminicídio. Não só de feminicídio, mas, por exemplo, você matar um amigo, né? Poxa, ele me devia, não sei. Então, é uma falta. Você não sabe se deparar com a falta. Isso aqui não justifica um tribunal, tá, gente? Isso aqui eu estou trazendo para vocês compreenderem melhor alguns atos e comportamentos do sujeito, tá? Quando eu vivencio essa castração, eu posso ser neurótico ou perverso. Tá faltando uma estrutura aqui. Qual é, hein? Qual é a estrutura que falta? São 3. Psicótico? Isso mesmo. Boa pergunta. Meu desenho congelou faz 2 horas. Oi? Isso, pessoal. A psicose. Por que que a psicose não está aqui? Porque eu falei que quando ocorre essa castração, o psicótico é o sujeito
que ele não tem esse nó. Olha só, ele não tem a diferenciação aqui, ó, entre o que é imaginário, o que é real, o que é simbólico. Por quê? Como ele não sofre essa castração, como a figura paterna não instaura uma lei simbólica, ela não instaura, o sujeito ele permanece em uma estrutura sujeito não barrado. Se ele não é barrado, ele não tem esse nó e fica tudo, ó, solto. Por exemplo, no exemplo que eu estava usando, o sujeito falar assim, vou ganhar na Mega Sena, né? Vou fazer isso, aquilo. Um psicótico dizia assim, ó, rapaz, joguei na Mega Sena, eu ganhei, tô indo viajar agora. Ele acredita naquilo que ele fala, né? Vocês lembram do caso que eu apresentei na última aula? Quem lembra? Do sujeito que matou a tia? Isso. Você lembra que ele escutava o quê? Ele disse que escutava o quê? Escutava vozes mandando ele matar ela. O universo, né? Olha só. O universo falava com ele. Ele escuta o universo. Uma pessoa, ele estava aqui, ó, fantasia. Só que como ele não tem esse nó, o que é fantasia vem para o real. Então fica tudo solto. Um caso de psicose, por exemplo, se for um caso de esquizofrenia, você pode solicitar uma decisão de inimputabilidade. Sujeito inimputável. E na psicose, existem dois tipos de psicose. Existe a psicose chamada esquizofrenia, que o esquizofrênico é aquele que vê coisas dentro do corpo, é o que escuta vozes, né? Ele está sempre nessa relação. Dentro de outra psicose, dita por Freud, nós temos a paranoia. O psicótico paranoico é aquele que tem a impressão que ele está sendo perseguido. É o sujeito que acha que tem alguém atrás dele. Rapaz, a CIA está atrás de mim. Eu estou sendo procurado pela CIA. Eles querem me pegar. Poxa, eu vou matar fulano porque fulano está atrás de me matar. Então eu vou matar ele antes que ele me mate. Então, isso é um caso de esquizofrenia. Então quer dizer que todo caso vai se encaixar em uma psicose, em caso que o sujeito teve alucinação? Não. Muitas das vezes o sujeito pode estar sob efeito de algum psicoativo, de alguma droga. E aí ele vai escutar vozes, ele vai ter essa paranoia de estar sendo perseguido, e entre outros. Tá bom? Nós temos aqui a psicose. Olha só. A psicose. Outra estrutura que agora eu vou trabalhar com vocês é a neurose. Como é a neurose? A neurose nós temos dois tipos. Nós temos a obsessiva e nós temos a histérica. Dois tipos de neurose. E eu vou explicar um pouco dessas duas estruturas para vocês. Vou começar. Cuidado que agora vai ter algumas identificações aí, hein? Olha só como é que é o neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo, lá naquela castração, deixa eu limpar aqui. Lá na castração que ele vivenciou aqui, ó, nesse amor que ele teve com a figura materna e a figura paterna, ele acredita se eu falo aqui, quando ele é castrado, ele acredita inconscientemente que ele foi castrado por amar demais a sua figura materna. Então, por amar demais não, desculpa. Por ser amado demais por sua figura materna. Então,
ele coloca a figura materna em um pedestal. Ele acha que tudo que ele fizer não é o suficiente para sua mãe. Porque ele pensa o quê? Poxa, eu fui castrado, o meu pai me impediu de amar a minha mãe porque eu não amei ela o suficiente. Eu não fui o suficiente para ela. Então, ele vai utilizar o quê? Uma culpa exacerbada. Pessoas neuróticas obsessivas sofrem no pensamento. São aquelas pessoas que, por exemplo, elas cedem ao desejo do outro. Então, veja bem, vamos supor que você é um sujeito, Joãozinho e a Mariazinha estão indo ao cinema. Aí o Joãozinho diz assim, quero assistir Os Vingadores. Aí a Mariazinha diz assim, poxa, a gente vai assistir Os Vingadores. Olha, eu não quero, eu quero assistir, sei lá, Christian Grey, 50 Tons de Cinza. Aí o Joãozinho pensa assim, vamos assistir esse. Aí ela fica com raiva e diz, tá bom, vamos lá. Se for ruim, não sei o que, tu vai ver. O que acontece? O Joãozinho vai sofrer no pensamento. Lembrem-se, o neurótico obsessivo pensa que o outro sempre ama mais ele do que ele ama o outro. Então ele vai pensar assim, poxa, se o filme for ruim, ela não vai gostar, ela vai ficar triste, eu vou passar, vai ser culpa minha, ela não vai ter o prazer que ela teria se assistir o filme que ela quer. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, tudo bem, Mariazinha, vamos assistir 50 Tons de Cinza. E ele cede ao desejo do outro. O neurótico obsessivo, ele sempre vai ceder ao desejo do outro. Sabe aquela pessoa que sempre está fazendo as coisas para agradar o outro e sempre pensa assim, eu poderia ter feito mais, não foi o suficiente, foi por isso que ele me deixou, foi por isso que ele não tá é por isso que ele não está comigo, tudo é culpa minha. Pode ser um neurótico obsessivo grave. Ele sofre no pensamento. Ele pensa que o outro sempre deu mais, deu muito para ele. Então, ele vai ter uma culpa exacerbada. Né? Então, uma das características do neurótico obsessivo é essa. É sempre ceder ao desejo do outro. Né? A gente vê muito isso, quem for atuar na área civil aí, vai ver muito esses casos familiares, né? Tipo, da mulher ou do cara dizer assim, não, é culpa minha, foi por isso que ela fez isso, não, foi culpa minha, foi por isso que ele fez isso. É uma culpa exacerbada. E aí a gente precisa, muitas das vezes, vocês como futuros juristas, indicar uma pessoa dessa para um psicólogo, para que ele entenda que cada um tem o seu lugar a ser ocupado. Existem pessoas em relações que cedem tanto ao desejo do outro que fica refém desse desejo. É aquela pessoa que fala assim, o que você vai comer? O que a gente vai comer hoje? Aí a pessoa que é neurótica obsessiva diz assim, escolhe tu. Não, escolhe uma vez. Não, o que tu escolher para mim tá bom. E ela sempre, o que tu escolher para mim tá bom. O que tu escolher. E ela nunca escolhe. Aí sabe o que acontece? No dia que o neurótico obsessivo diz assim, que a pessoa diz assim, escolhe aí. Aí ele fala assim, eu quero comer uma pizza. Aí a pessoa diz, eu não queria pizza, eu queria um sanduíche. Aí ele fala assim, tudo bem, então a gente come o sanduíche. Aí ele para de realizar o desejo para realizar o desejo do outro. Deu para entender o neurótico obsessivo? Sim. Deu. Professor, posso fazer uma pergunta? Oi. Pode falar. Professor, nesse processo de ceder, mas vai chegar um ponto que ele vai cobrar. Nada. Ele sempre acha que ele está fazendo pouco. Existem pessoas que vão ceder tanto que se o outro em algum momento, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Joãozinho diz assim, eu quero comer pizza. Aí a Mariazinha diz assim, eu quero sanduíche. Aí ele fala, poxa, mas eu quero pizza. Aí ele pede, aí a Mariazinha diz, tá bom, a gente vai comer pizza. A pizza é ruim. E a Mariazinha diz assim, nossa, essa pizza tá horrível. Ele vai se culpar. Poxa, me desculpa, é culpa minha. Eu não deveria ter pedido a pizza. E aí isso vai aumentar ainda a ceder ao desejo do outro. Ele sempre é refém do desejo do outro. Só que tem um porém. O neurótico obsessivo, ele faz isso como uma forma de controlar o outro também. Tá?
ele faz isso como uma forma de controlar. Não sei se foi nessa visão que você trouxe, Israel, mas ele vai controlar muito o outro. Eles vão ser obsessivos. Por exemplo, neuróticos obsessivos podem ter um ciúme exacerbado. São pessoas controladoras ao extremo. São pessoas muito pontuais. Se você se atrasar um pouco, ela vai ficar com raiva. São pessoas que, se você não fizer algo no dia que você falou, ela vai sofrer com aquilo. Ela vai dizer, eu sabia que eu não deveria ter confiado em você, é culpa tua. E ela vai pensar, poxa, por que eu fui te dar esse prazo? E assim vai. Então, ele está sempre em um sofrimento no pensamento. Entendeu? Positivo, professor. Aí meu microfone estava ligado aqui. Beleza. Ok. Esse é o neurótico obsessivo. Já o neurótico histérico, ele é o oposto. Enquanto o neurótico obsessivo achou que foi amado demais, o neurótico histérico, ele pensa que ele deu muito amor e recebeu pouco. Então, sempre ele vai estar em busca de algo a mais. Nunca vai ser o ideal para ele. Ele sempre vai estar em busca de mais. Nada vai satisfazer ele. Ele sempre, o neurótico, a neurose histérica, vai se basear em 3 características. Um eu. Só um momentinho. Um eu insatisfeito, um eu triste e um eu histericizante. Acho que ficou meio ruim de ler aí. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. O neurótico histérico vai ter essas 3 características. Um eu insatisfeito, um eu triste e um eu histericizante. Vou explicar cada um para vocês. O eu triste, o histérico sempre vai ter um discurso sempre triste, sempre melancólico, né? Ela vai ter assim, poxa, por que você não fez isso comigo? Eu sempre te fiz tudo. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Ela vai ter sempre o meu triste dentro dela, né? Desse neurótico. Eu falo dela porque o Freud destacou que a histeria estava mais para as mulheres e a neurose obsessiva mais para os homens. Mas isso não quer dizer que não tenham mulheres obsessivas e que não tenham homens histéricos. Tá? Então, o eu triste é esse, ele tá sempre se martirizando por algo, né? Poxa, como é que você pode fazer isso comigo? Tudo bem. Você vai jogar bola, tudo bem, me deixa aqui sozinho, é o nosso único final de semana junto, aí você faz isso, a gente passa a semana longe. Olha só, é o eu triste dela, né? Ela sempre vai estar fazendo esse jogo de tristeza. O eu insatisfeito, o histérico, ele sempre vai estar insatisfeito com as questões da vida dele. Nada vai satisfazer. Exemplo. Sujeito X começou a namorar o Joãozinho. Aí diz assim, o Joãozinho é maravilhoso. Ele é carinhoso, ele é afetuoso, super simpático. Nossa, amei o Joãozinho. Aí, a Mariazinha começa a namorar o Joãozinho. Só que como ela é histérica e tem um eu insatisfeito, ela vai dizer assim, agora eu não tô mais com o Joãozinho, eu tô com o José. Porque o José, meu Deus do céu, ele é carinhoso, afetuoso, da mesma forma que o Joãozinho, só que ele tem um diferencial. O José, ele manda flores para mim lá no trabalho,
né? Me trata super bem, me dá presente, tudo. Passou um tempo, aí ela disse, terminei com o José, porque o José tinha chulé, mas agora eu tô com o Pedrinho. Pedrinho é perfeito, não tem chulé, maravilhoso e mais, cozinha super bem. Ô, pensa num homem que cozinha maravilhosamente bem. Quando for mais lá na... E assim vai. É um eu insatisfeito. Por quê, pessoal? Porque a histérica vai ter uma falta exacerbada. É um eu insatisfeito. Uma vez eu ouvi uma psicóloga contar um caso de uma mulher para destacar esse eu triste e esse eu insatisfeito. Ela chegou para o marido e disse assim, poxa, eu queria viajar sozinha. Tem como você comprar minha passagem? Aí ele comprou a passagem. Olha, eu comprei aqui de ônibus, você vai para tal cidade. Ela, poxa, eu queria tanto viajar, mas de ônibus, né? Não dá, você poderia me dar uma passagem de avião, né? Aí, em tal data, aí mudou a data e comprou de avião. Poxa, mas eu não queria ir para esse canto, podia comprar para esse outro canto. Aí ele comprou para outro canto. Aí quando tava chegando perto, veio um eu triste. Tudo bem, tu não me ama muito não. Eu disse para ti que queria viajar, tu nem se fez o favor de dizer que queria ir comigo. Aí ele falou assim, mas você disse que queria só. Mas eu falei isso para ver se tu ia querer ir comigo ou não, mas tudo bem, não sei o quê. Ou seja, ela tem um eu insatisfeito, mudou as passagens, queria a viagem, conseguiu a viagem, mas aquilo não foi bom, tinha que mudar. Ah, mas o local não era bom, teve que mudar o local. E aí tem aquele eu triste, poxa, mas você nem quis ir comigo. Então são duas características da neurótica histérica. Porque o outro sempre, enquanto o obsessivo, a falta vai estar nele, na histérica, a falta vai estar no outro. Então há essa diferença. Enquanto o neurótico obsessivo foi amado demais, acha que foi amado demais, a neurótica histérica acha que foi amado de menos e que o outro poderia ter dado mais, tá? E o eu histericizante? Esse eu histericizante, pessoal, é um eu sedutor da histérica. Pessoas histéricas são aquelas pessoas que estão sempre bem apresentadas, com batom vermelho, o homem bem elegante, gravado, apresentado, tá com a barba feita, cabelo cortado, né? Tá bem apresentado e ele sexualiza tudo. O eu histericizante é aquele que sexualiza tudo. Um exemplo que eu uso muito desse histericizante é o exemplo do Chris e o Greg. Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris vai lembrar. A menina passava pelo Chris e dizia assim, oi, Chris. Aí o Greg falava, nossa, ela tá tão afim de você. Isso é o quê? É um eu histericizante. Ele sexualiza todos os atos. Sabe muitas das vezes eu vejo no Facebook algumas coisas tipo assim, gente, se eu falo com você no Facebook não é porque eu estou dando moral para você. E às vezes a pessoa foi falar só por falar, dar um oi, né, ser simpática, a pessoa já interpreta que o outro está dando em cima dela ou dele, né? A mulher não pode falar, o homem, eita, ela está dando em cima de mim, ela quer alguma coisa. Isso é um eu histericizante, é um eu sexualizado. Então sempre está bem arrumado, sempre está a seduzir o outro, né? Com aquele charme, com aquele jogo sedutor. Isso é um eu histericizante. É uma característica da histérica. Por que eu digo característica? Porque eles vão ter exacerbadamente. Isso, aí olha só o traço. Por que eu falo que existe neuróticos obsessivos com traços histéricos? Porque lembrando, os traços eles estão em todos nós. A diferença é que alguns vão se manifestar e outros não. Exemplo, existem neuróticos histéricos que vão sofrer no pensamento. E existem neuróticos obsessivos que vão estar satisfeitos, que vão ter histericização, né, onde vai sexualizar algumas coisas. Isso não é só de uma, né? Lógico, eu sou neurótico obsessivo, eu vou ser neurótico obsessivo para o resto da vida, tá? Trazendo para a área do direito. Existem muitos casos de pessoas que... Vou trazer um exemplo que aconteceu no Brasil, que foi a chacina que ocorreu em Suzano. Todo mundo viu. Rapaz foi na escola
e assassinou ali várias pessoas. E depois se suicidou. Muitos disseram que aquele sujeito, ele era psicopata. Mas eu digo e relato que ele não era. Ele era um neurótico obsessivo grave. Por quê? Vocês vão ver que não tem como ele ser perverso. O perverso, ele não vai se matar nunca, né? Por que eu digo que ele é neurótico obsessivo grave? O neurótico obsessivo, quando ele está em um sofrimento exacerbado, ele não vai saber lidar com isso se ele não procurar ajuda. E ele vai findar buscando vias de agressividade. Olha o temperamento aí entrando. Para poder lidar com aquela questão. Então, aquele sujeito que fez a chacina, ele passou por muito tempo sofrendo bullying, né? Isso é uma análise minha, pessoal, tá? Da minha linha de abordagem, de pensamento. Não estou falando para vocês acreditarem nem nada. Então, eu estou trazendo um olhar psicanalítico, tá? E aí, o sujeito, um neurótico obsessivo grave, ele se viu totalmente agredido. Ele viu que, imagina só, o neurótico obsessivo sempre acha que não deu o suficiente. Imagina você estar sempre sendo rechaçado, agredido verbalmente, né? Sofrendo uma violência verbal, moral e entre outras agressões físicas, né? E você vai se sentindo com a baixa autoestima mais ainda, vai ficando com a baixa autoestima lá embaixo, né? Vai diminuindo, assim vai. Chegou um momento que ele se percebeu como sem valor algum. Se eu não tenho valor algum e o que eu te ofereço de alguma forma não há um valor, eu não necessito viver, mas você precisa pagar pelo esforço que eu fiz. Porque eu fiz algum esforço. E aí ele comete uma chacina, né? Muitas pessoas vieram à mídia dizer que os jogos influenciaram. Penso que não. O jogo foi apenas um gatilho, né? Foi apenas um gatilho dos acontecimentos. E aí que ele realiza. São coisas que vão acontecendo que o sujeito não consegue lidar com isso. Como o neurótico obsessivo tem uma... No momento em que ele realizou o desejo, buscando diminuir uma tensão e desconforto nele, quando ele se dá conta do mal-estar que ele ocasionou socialmente, ele não consegue lidar com o sofrimento e se suicida. Então, é uma forma de culpa, consegue se livrar dessa culpa através da morte. Deu para entender? Deu sim, perfeito. Massa. Alguma dúvida até aqui, alguém? Se tiver, pergunte. Tá? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Então, essas são as três características. Pode falar. A pessoa, às vezes, ela não sabe que não tem isso. Às vezes, o marido ou o namorado pode ajudar com que apareça com o tempo, ou alguma outra pessoa. Digamos, uma moça casada de 16 anos e sofre pressão psicológica do marido. Há um tempo, digamos assim, não saía de casa, e 15 anos não saía de casa, era só marido e filho. Depois de um ano, começou a sair, trabalhar fora, os filhos cresceram. Só que com isso, o marido se sente um pouco, digamos, inseguro, porque ela está criando um tipo de liberdade. Então, ela começa a ter essa, se eu posso dizer, uma neurose. Digamos que não era suficiente bastante, que não está sendo. Então, isso pode acarretar, com o tempo... Ela começar a pensar que não é suficiente. Isso. Então, o que acontece? A gente vai já ver a perversão, né? O marido, ele pode fazer o que a gente fala de violência. Foi a nossa última aula. Ele começa a fazer uma violência e uma pressão em cima dessa pessoa. Onde ele começa a dizer, olha, cuidado, né? Quem não dá assistência em casa, né? Perde. São muito comuns ouvir isso. É muito comum essas falas. Então, é uma forma de reprimir e fazer com que esse sujeito ele se sinta agredido.
Então é provável que ela desenvolva aí alguns adoecimentos psíquicos, o que não é legal, porque precisa se entender que necessita-se de uma individualidade, que é aquilo que o Carl Rogers disse. Eu preciso ser autêntico e eu preciso ter a minha individuação, ou seja, eu preciso ter o meu processo individual, o meu processo evolutivo sozinho. Quando você traz isso, dá para se ver muito aí um discurso cíclico, como eu falei, de relações abusivas, onde o marido não deixa a mulher sair de casa, onde ele não deixa ela trabalhar, construir uma própria vida, e assim vai, né? Então, isso é muito, muito comum. Mas é necessário que essa pessoa possa procurar uma terapia, né? Para que ela possa se perceber na sua utilidade, até porque nós somos úteis na sociedade, nós precisamos dessa utilidade para nos sentir laborais e bens da vida, né? Em alguma estrutura, em alguma dessa ela é, tenha certeza. Dessas duas. Ela pode, se há 15 anos teve tristeza ou histeria, ela pode desenvolver isso também, né? Pode. Entendi, obrigada. De nada. Certo? Então, essa é a neurose, né? Nessas duas formas. E agora nós vamos para a perversão. A perversão é o que vocês conhecem como psicopatia. O psicopata. Ele está incluído aqui. O que acontece com o psicopata? Vou apagar aqui para me poder desenhar. Lembra que eu falei lá do Édipo, da castração, da lei simbólica? Essa criança, quando a figura paterna vem aqui castrar, ela instaura uma lei simbólica. No perverso, ele vivencia essa castração, só que ele desmente. A gente fala que ele desmente. Por que ele desmente? Porque ele sabe... Olha só. Na psicose, nós dizemos que ele foracluiu, ou seja, não existiu. O que estava dentro foi para fora, então não existe essa castração. O neurótico, ele nega, ele recalca essa castração. Opa, eu vivencio uma lei simbólica, eu preciso recalcar. Já o perverso, ele vivencia essa castração, mas ele sabe que vivenciou, mas ele desmente. Ele é tipo como ele dissesse assim, ó, eu sei que existe uma lei, mas eu vou mostrar para essa lei que a minha lei é maior do que a dele. É como se ele coloca essa lei como se fosse algo abaixo da lei própria dele, que é o psicopata. Por exemplo, vamos usar um psicopata que tem esse desmentido dessa lei simbólica. Ele vai fazer o quê? Ele sabe que na sociedade é proibido matar, né? É proibido roubar, é proibido agredir. E aí o que ele faz? Tudo que ele faz de forma escondida. Olha só um psicopata. Ted Bundy, quando ia matar, o que ele fazia? Ele procurava um padrão de pessoas, ele caçava em um horário específico para que ele pudesse não ser pego. Então ele tinha um perfil de perverso. Só que, pessoal, perverso não é só o sujeito que mata. Existem pessoas perversas, porque assim, ó, olha só o que eu falei para vocês lá anteriormente. Deixa eu só... Olha só, nós somos sujeitos barrados em busca de um objeto pequeno a. Lembra que eu falei isso no neurótico? Neurótico, ele é um sujeito barrado que, devido ser castrado, ele vai em busca de um outro objeto, não é? Sabendo que existe uma falta, certo? Certo, pessoal? Certo, professor? Correto. Então, tá. Olha só, esse é o neurótico.
O psicótico, ele não é sujeito barrado ligado ainda a um grande outro, porque ele não foi castrado. Então, esse é o psicótico. Como é o perverso? Como o perverso sabe que o neurótico tem uma falta, que falta algo, ele vai ser para esse sujeito o objeto pequeno a desse sujeito barrado. Olha só o perverso. Por que que ele é objeto pequeno a? Ele não sofreu a castração, ele não sabe que falta algo, então ele sabe assim, ó, eu sei que eu falto, eu sei que eu tenho uma lei, mas eu vou mostrar que eu sou superior. Como ele sabe que existe uma falta, ele vai saber que todo neurótico vai ter essa falta. E ele vai oferecer a esse neurótico a falta para ele como completude. Quem assistiu a série You? Alguém aqui já assistiu a série You? Você, na Netflix? Eu. Rauan? Você assistiu já, Rauan? Não toda, mas assisti já. Então, quem não assistiu, assista. Nós temos um sujeito que ele se relaciona com uma mulher e quando ele começa a se relacionar, antes dele se relacionar, ele percebe o que falta nela, o qual é a rotina, ele descobre todo o desejo dela, o que ela deseja, o que ela precisa. Quando ele descobre, ele começa a oferecer para ela o que ela necessita. Então, ele é o objeto de desejo dela. E aí ele vai começar a dar isso. Só que ao mesmo tempo que ele dá, ele quer privar ela de buscar outros meios. Que só ele seja o objeto de desejo. Que ela não encontre em mais ninguém algo que ela queira e que só ele possa oferecer aquilo que ela deseja. Então, o sujeito ele oferece um céu. Então, pessoas que são perversas, são bem-sucedidas, muito intelectuais, muito afetuosos, né? E eles vão buscar ser sempre seu amigo, ele vai buscar sempre lhe dar o que você deseja. Então, quando ele consegue lhe dar, consegue você como objeto aqui, aí ele vai falar assim, agora eu vou mostrar para ela que a minha lei é melhor. E aí ele começa a maltratar, ele começa a praticar algumas violências psicológicas, morais e entre outras. Só que isso também se estende para o processo de assassinato, que a gente vai já falar. Mas eu quero saber se vocês entenderam a perversão. Se alguém não entendeu, perguntem agora. Todo mundo entendeu? Alguém falou alguma coisa aí e eu não escutei. Tranquilo, então, até aqui, né? Beleza. Então, pessoal, esse perverso, vocês podem encontrar em algum casos de homicídio. Qual as primeiras características esse psicopata, esse perverso hoje é considerado como personalidade? É transtorno de personalidade antissocial. Acho que agora tem esses dois S, agora não sei. Antissocial. Transtorno de personalidade antissocial, né? Esse transtorno de personalidade antissocial, ele é descrito dessa mesma maneira que eu mostrei para vocês. Ele é objeto de desejo do sujeito barrado. Esse sujeito, uma das características dele é não demonstrar afeto por outra pessoa, não demonstrar carinho, empatia, consideração positiva e incondicional e congruência. Tudo que ele oferecer ao outro é de uma forma superficial. Então, assim, são aquelas pessoas que elas não sentem afeto, relações afetivas com ninguém.
elas estão em relações somente por uma questão de ganho secundário. Eu estou com o outro para ganhar algo. Então, nunca existe uma relação de forma plena, né? Existe ali algum ganho e ele está oferecendo algo para ter algo em troca. E o que ele oferece não é real. Ele vai dizer, eu te amo, eu te adoro, mas nada daquilo é real. Quem já assistiu um filme chamado Um Olhar do Paraíso? Quem já assistiu esse filme? Pois é. Esse filme, Um Olhar do Paraíso, retrata muito bem um sujeito psicopata, né, um perverso. Por quê? Depois que ele mata a menina e ele mantém dentro do porão, lá dentro do cofre, o que acontece? Ele age como se nada tivesse acontecido. O bom vizinho, ele auxilia a família, ele dá todo o suporte, certo? Assim como foi Ted Bundy. Ted Bundy foi um dos maiores assassinos em serial killers, né, dos Estados Unidos. Ted Bundy chegou a trabalhar em alguns crimes que ele mesmo cometeu em busca de encontrar o assassino. Era estudante de direito e ele foi o único que foi a júri e ele mesmo preparou a sua defesa. Agora, interessante, o Ted Bundy, toda vez que ele ia entrevistar as testemunhas, interrogar as testemunhas, principalmente os policiais da cena, ele solicitava que os policiais falassem como eles encontraram os corpos, como era a cena do crime, o que tinha acontecido, e aí eles começavam a relatar. Os familiares das vítimas estavam presentes. Então, ele fazia isso, não era nenhuma forma de se defender, mas era uma forma de ele perceber e sentir prazer ao ouvir o discurso do policial de como estavam as vítimas. Então, o objetivo dele, na verdade, ali... Oi. Em questão disso, desse serial killer, tem uma série na Netflix que se chama Hannibal, que é uma adaptação, né, disso. Tem Hannibal e tem o próprio documentário do Ted Bundy. Vocês podem procurar. É uma série incrível, né? Muito boa, que vocês podem estar assistindo. Ted Bundy, tá? E aí ele relata toda essa história, todo esse processo. Professor, falando de série, também saiu a série do Freud agora na Netflix. Isso, já assisti todinha já. Muito boa. Apesar de ter algumas mentiras, mas é muito boa. Tem muita verdade também. Então, assim, o Freud, ó, o Ted Bundy é uma das características, um dos maiores serial killers que existiu em estudo. Então, assim, vocês vão se deparar com pessoas psicopatas, antissociais, perversos, em muitos casos que vocês forem atuar. Por exemplo, existem pessoas que entram em um caso, né, que são réu, né, e eles dizem sentir remorso, sentir culpa, se arrepender de determinados crimes. Mas, na verdade, o discurso deles são totalmente contrário. E é aí que entra uma das grandes áreas da psicologia que se chama o perito da linguagem corporal. Por quê? Quando eu faço uma análise da linguagem corporal, eu faço uma análise das microexpressões, que depois eu vou até passar para vocês, né, quando a gente chegar em sala, eu vou abrir um programazinho lá que a gente identifica algumas microexpressões. E aí eu vou mostrar para vocês. Mas, o que acontece? Nós temos, segundo Paul Ekman, o produtor e criador da teoria das microexpressões, linguagem corporal, ele destaca que nós temos 7 linguagens, 7 microexpressões universais. Alegria, né? Medo, raiva, tristeza, nojo, desprezo e surpresa.
Essas são as 7 microexpressões universais. Tanto vocês vão fazer, como as pessoas lá da China, do Japão, também vão ter essas microexpressões. Isso é indiferente da cultura, tá? Isso é algo universal. E nós, quando estamos em uma análise, por exemplo, um psicólogo judiciário, o que é o psicólogo judiciário mesmo? Ele trabalha em que área da psicologia e o direito mesmo? Quem consegue me responder? Pode repetir, eu não ouvi direito. O psicólogo judiciário, ele atua de que área da psicologia com o direito mesmo? Valendo 100 pontos. Quem acertar? 5 segundos. 10 segundos. Penal. Não. Dou-lhe uma. 5. 4. 3. 2. Comportamental. 1. Não. Olha a pressão, professor, pela proteção, nós não pensa. 100 pontos. Então, pessoal, olha, assistam a aula de atuações, áreas de atuação da psicologia com o direito. Isso é conteúdo de prova, viu? Conteúdo de prova. A penal é uma área que antecede a judiciária. Seu áudio está travando. Fala de novo. Não estou te ouvindo. Não. A forense é a mesma jurídica, né? É aquela área da jurídica. Só que a área judiciária é aquela... que o senhor perguntou? Oi? O que eu perguntei? Tá. Acho que o dela travou de novo. A área judiciária é aquela que o psicólogo vai trabalhar dentro do júri, dentro do tribunal. Eu dei uma diferença entre jurídica, psicologia jurídica e psicologia judiciária. Psicologia jurídica é o macro da psicologia com o direito. E aí nós temos as ramificações. Psicologia policial, psicologia criminal, legal, penitenciária, penal. Temos a civil, familiar, de conciliação, né? Da criança e do adolescente, e entre outras. E nós temos a judiciária, que é aquela que atua dentro do júri. O perito em linguagem corporal ou linguagem das microexpressões vão atuar muito dentro da área judiciária e dentro da penal. São as duas áreas que eles vão atuar afim dentro dessa área da criminologia, tá? Então, eles vão fazer muitos interrogatórios, eles vão fazer análises corporais do sujeito, para que eles possam chegar a um denominador comum, ok? Ok. Certo. Agora, eu vou colocar um vídeo para vocês sobre o psicólogo, né, com esse processo da linguagem corporal, para que vocês possam ver um pouco dessa atuação. E aí eu vou comentando e aí vou debater um pouco com vocês, né? Lógico, isso aqui é uma análise que ocorreu antes da área judiciária, mas ele faz uma análise da linguagem corporal e das microexpressões, falando sobre possíveis, né, comportamentos e fala do sujeito. Dessa forma, a gente consegue analisar a congruência do sujeito, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala.
Enquanto isso, perguntas, dúvidas? A questão do congruente, então, é o psicólogo vai analisar se o que ele está falando verbalmente ele está demonstrando nas ações dele. Tanto Nervosismo, na piscar de olho. tanto na ação, como na fala, entonação de voz, né? A gente analisa se realmente faz uma hipótese, se aquele choro ou aquele discurso tem uma carga afetiva, tá? Entendi. Então, assim, existe uma análise de todo o processo do sujeito. De toda essa questão aí de congruência e incongruência, de essa análise de comportamento, para quem gosta de séries e é uma série que baseia muito isso, é chamada Criminal Minds, eu acho, que é Mentes Criminosas, que é uma unidade de análise de desenvolvimento comportamental do FBI, que analisa justamente isso. Eles conseguem, pelo típica, descobrir como é que ele fez isso, qual é o perfil daquele assassino, tudo isso. Isso. Tinha uma outra série também, cara, que estava na Netflix, mas saiu, mas se vocês encontrarem na internet é muito bom. Que se chama Lie to Me. Já ouviu falar? Essa não. Muito boa. Pode repetir o nome da série aí que o colega falou agora? Mentes Criminosas, a que eu falei. Ou Criminal Minds. Ok. Calma aí, pessoal. Eu tô carregando direitinho aqui para não ter falha. O vídeo é um pouquinho grande, mas aí concluindo a gente faz um comentário, tiro dúvidas, tá? Vou colocar aqui. Amor, abre o portão. Vocês conseguem ver o vídeo aí? Sim. Ok? Vou colocar, hein? O vídeo não tá aparecendo, não, professor. Quem é que não tá aparecendo? O Caio. Não tá aparecendo aí não, Caio, na tela? Tá só a tela preta. Tá aparecendo. Alguém mais tá assim? Aqui também, não tô vendo nada não. Sério? Tá pausado. Aqui tá uma tela do YouTube. É, na tela do YouTube. Pode só dar o play mesmo aqui pra mim. Caio, Não tá aparecendo não. a Marise também não? Aparece a tela do YouTube, mas não tá avançando não. Não, é porque tá parado o vídeo. O vídeo tá parado. Tá ok. Tá? Caio, nada aí?
Nada, só o senhor que dá pra ver e a tela. Eu vou colocar para rodar, veja se roda aí. Oi? Vê se vai começar a rodar aí. Mesmo após mais de 10 anos de prisão. O que acontece na época, então, é que a polícia executa o trabalho científico e a investigação aponta que Isabela teria sido agredida primeiro pela madrasta no carro, levada para o apartamento pelo pai, esganada, ao que tudo indica, pela madrasta e arremessada pela janela do quarto dos irmãos dela pelo pai. Na época do crime, o casal Nardoni, como ficaram Em um outro momento, conhecidos Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá vieram a público no programa Fantástico, cedendo ali uma entrevista. Nessa entrevista, obviamente, eles negaram qualquer envolvimento com a morte da Isabela e disseram que eles ainda eram inocentes por estarem sendo acusados de assassinato. Hoje, então, nós vamos observar essa entrevista e alguns outros pontos aqui que eu destaquei em uma outra matéria feita sobre o casal Nardoni, para poder entender ali o comportamento emocional deles, se eles podem ter apresentado algum tipo de dissimulação nessa entrevista e potencialmente o comportamento emocional que eles sentiram ao relatar a morte da Isabela Nardoni. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Sofrendo muito. Com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Só um momentinho, pessoal. Coloca a tela cheia. Sendo que nós somos totalmente inocentes. Contudo, a primeira reação dela é ambígua e não específica. Se colocar a tela cheia é que pesa mesmo. Tranquilo, então. Diminui a resolução para ver se roda. Onde é que eu faço isso? Normalmente é no canto direito da tela, tem a configuração. Canto direito inferior. Peraí. No vídeo é? Isso, vai ter aí a aba e aí embaixo tem no cantinho. Na tela mesmo do vídeo. Peraí que tá passando aqui, não tô ouvindo nada. Logo de cara ela fala com tudo, sem especificar, não, é com a morte da Isabela, coitada, a gente gostou. Ai. Às vezes meu computador só Jeová na causa. Gente, esse vídeo é muito legal. Ele fala muito sobre a atuação do psicólogo na linguagem corporal. Ele é muito top. Dá pra gente fazer uma análise dele muito boa. Manda o link depois no grupo. Eu vou fazer isso. Eu vou mandar o link para que a gente possa ver em um outro momento, para que vocês possam ver. É porque eu queria ir comentando ele com vocês, né? Então, deixa eu abrir esse outro navegador rapidinho aqui para ver se vai dar certo. Se não der, aí eu dou continuidade aqui para a gente concluir para os finalmente. Pessoal, próxima aula a gente vai abordar unidade 2, seção 2, tá? E seção 3. Então, dê uma estudada. Professor, qual a unidade mesmo? Ó, nós vamos ver a unidade 2, seção 2 e seção 3. Pegou aqui.
Agora. Primeiro. Duas caixas. Se o vídeo não for grande, o senhor passa o link. A gente vê agora e volta daqui a uns 10, 15 minutos. Beleza, é mesmo, verdade. Não tinha pensado nisso. Vou mandar agora aqui para vocês. Não é específica. Logo de cara ela fala com tudo, sem especificar. Eu vou mandar no direito geral, tá? Que é o que eu tenho. Ok. Mandei lá. Pegou aqui. Caso Isabela Nardoni. A menina Isabela foi arremessada Do 6º andar em São Paulo no dia. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou investigador profissional, especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E hoje nós vamos relembrar o caso Isabela Nardoni. No ano de 2008, 22 minutos. De envolvimento no assassinato de Isabela Nardoni, alegando que ela teria sido vítima de um latrocínio cometido por uma terceira pessoa enquanto eles não estavam em casa. Versão que eles sustentam até hoje, mesmo após mais de 10 anos de prisão. O que acontece na época, então, é que a polícia executa o trabalho científico e a investigação aponta que Isabela teria sido agredida primeiro pela madrasta no carro, levada para o apartamento pelo pai, esganada, ao que tudo indica, pela madrasta e arremessada pela janela do quarto dos irmãos dela pelo pai. Na época do crime, o casal Nardoni, como ficaram conhecidos Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, vieram a público no programa Fantástico, cedendo ali. Vocês conseguem ver aí? Sim, eu tô vendo pelo YouTube. Fantástico, cedendo ali uma entrevista. Vou desligar a minha câmera aqui e ver se... Nessa entrevista, obviamente, eles negaram qualquer envolvimento com a morte da Isabela e disseram que eles ainda... A conexão tá muito ruim. eram inocentes por estarem sendo acusados de assassinato. Hoje então nós vamos observar essa entrevista e alguns outros pontos aqui que eu destaquei. Uma outra matéria feita sobre o casal Nardoni. Para poder entender ali o comportamento emocional deles.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou tentar agora aqui, Sim. que tá dando regada aqui. Peraí. Beleza. Aqui tem outra coisa. Algum tipo de dissimulação nessa entrevista. Conseguem ver? Potencialmente o comportamento emocional que eles sentiram ao relatar a morte da Isabela. Sim, eu ouvi. Como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela? Uma morte tão trágica. Sofrendo muito. Contudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. O senhor fez algum comentário, professor? Totalmente inocentes. Oi? O senhor fez algum comentário? Específica. Não. Ela fala com tudo, sem especificar. Não, é com a morte da Isabela. Coitada, a gente gostava muito dela. É o que mais está me deixando ruim nesse momento. Em seguida, ela elenca as suas principais fontes de preocupação e desagrado. Começa com: Contudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Aquilo que a população fala a respeito deles, eles estarem sendo acusados com pré-julgamento. Em momento algum, ela relata nessas preocupações por estar chateada pela morte, especificamente pela morte da Isabela Nardoni, e ela mesma fala mais pra frente na entrevista que era como se fosse uma filha para ela. Isso pode ser considerado um afastamento verbal, quando tentamos dissociar nossa imagem de determinado tópico para que o público não faça uma associação entre esse tópico e nós. Exemplo, se eu estou mentindo sobre a morte de uma pessoa que eu mesmo matei, ou que eu tenho certa participação ali no assassinato, eu vou evitar tocar nesse assunto, vou responder de maneira indireta, ou eu vou trocar a pauta do assunto. Isso vai impedir que eu tenha ali respostas emocionais muito elevadas e acabe me entregando ali, tenha um ato falho ou algum sinal incongruente, e também vai impedir que o público faça uma associação na cabeça deles entre a morte e a minha imagem. Isso poderia também ser uma potencial explicação do porquê que nessa entrevista de mais de 30 minutos eles falam apenas histórias da Isabela, momentos que passaram com ela, lembranças, praticamente não falam nada da morte da Isabela em si. Com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Pausa repentina na narrativa junto com o músculo risórios contraindo o canto dos lábios lateralmente, leve abertura ocular e tensão na musculatura palpebral. Medo. Sendo que nós somos totalmente inocentes. Queda na qualidade vocal que gera uma espécie de gemido. Ter condenado a gente. Geralmente evidenciando tensão nas pregas vocais, seguido de negação com a cabeça. Ter condenado a gente. Algo 20C, 1B, 4C mais 2B. Medo novamente. Shrug no ombro direito dela, observável pela elevação na gola da blusa, pelo leve deslocamento da altura do ombro e pela elevação na linha do ombro. Sendo que nós somos totalmente inocentes. Sendo que nós somos totalmente inocentes. Algo 12B, observável pelo leve deslocamento ascendente no canto dos lábios e pela leve saliência de pele que se eleva na altura das bochechas. Essa espécie de sorriso ali é uma microexpressão de felicidade. Nesse contexto, ela pode ser vista como um dumping delight. Seria, então, a sensação de alívio que uma pessoa tem ao sentir que ela está conseguindo se safar com a mentira que ela está contando. Ou seja, ela está pensando que estão acreditando na história dela. O mesmo comportamento facial de felicidade pode ser observado por ela nesse momento, após acabar a sua fala. Totalmente inocentes. Ademais, Ana Jatobá diz: somos totalmente inocentes. Nessa fala há dois agravantes. O primeiro deles é o excesso, a hipérbole. Ali na análise de conteúdo da mensagem, quando a gente vai pegar um ponto de dissimulação, esse ponto geralmente pode ser o exagero, né? Ou uma hipérbole ou um eufemismo. Então, quando ela diz totalmente inocentes, essa é uma frase que pode ser vista ali como um exagero, consequentemente pode ser um ponto de dissimulação. O médico vai passar a notícia uma família de que a pessoa está viva, ele não vai chegar e falar ela está totalmente viva. Ou ele vai falar que ela veio a óbito. Vai falecer, ele vai falar, não está viva, totalmente viva. Pessoal, o vídeo está tombando aí. Devido ao processo do áudio. Não existe, assim como não existe total. Mas
Eu quero que vocês depois vejam esse vídeo. Mandei o link para que nós possamos fazer uma análise dele. O que acontece? Perceba que quando a gente vai fazer uma análise corporal, a gente faz uma análise completa, não só do rosto, mas a gente faz uma análise da entonação de voz, dos movimentos do ombro, né? Ela apresenta várias microexpressões, que é levantar a sobrancelha, né? Faz uma linguagem corporal dessa área. A gente faz uma análise corporal do recuo dela, da fala. Veja que ele está falando justamente de um afastamento verbal. Então, quando a pessoa está fazendo um afastamento verbal, ela está dissociando o assunto, ela quer sair do foco. Porque ela saindo do foco, ela retirando essa ideia, né? Ela consegue evitar ser pega em algum determinado ponto. Em algumas partes do vídeo, quando o pai da Isabela vai falar, ele fala assim, a gente era uma boa família, eu, os 2 filhos e ela. Então, como era uma boa família e ele não incluía ela como filha, né? Então, a gente tem que ter esses detalhes, a gente tem que perceber esse detalhe no discurso do sujeito, né? Tem outras falas dele que traz essa questão, que há uma mudança quando ele percebe que ele está sendo pego, ele tenta recuar, ele corrige algumas falas. Existe uma incongruência que eu estava falando para vocês, que quando ele vai afirmar algo, ele balança a cabeça que não. Por exemplo, quando uma pessoa faz algo errado, aí você vai falar, você fez, aí ela vai falar assim, claro. Tipo, ela fala, claro, e ela está negando com a cabeça, está dizendo que sim com a boca. Então, verbalmente ela diz que sim, mas o corpo dela diz que não. E é comprovado cientificamente que a linguagem corporal ela faz parte de 92% a 93%. 7% apenas é uma linguagem verbal. 93% é a linguagem não verbal. Então, a gente faz toda essa análise para que a gente possa chegar a alguma conclusão dentro de um processo de análise e perito da linguagem corporal. Eu vou trabalhar isso mais a fundo com vocês, tá? Só que eu gosto de trabalhar esse assunto, a gente vai trabalhar mais ele presencial, porque aí eu vou levar alguns vídeos mais curtos e a gente vai fazer alguns estudos também, uma aulazinha prática dentro de sala. Ok? Ok. Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Por gentileza, só repete o que você estava falando, quando você estava vendo o vídeo. Tá. A gente vai fazer uma análise justamente dentro de sala de cada ponto, né? Por exemplo, desse afastamento verbal, das microexpressões de medo, de surpresa, de felicidade, porque a gente precisa analisar cada ponto, entonação de voz, discurso, e eu estava falando que 93% é a linguagem não verbal e 7% apenas da linguagem verbal, né? Por exemplo, existe um livro chamado A Face da Mentira, que é justamente do Vitor Santos, e a gente vê ali algumas questões. Um exemplo muito fácil. Criança, quando mente, ela leva a mão à boca, né? Ela faz quando ela fala alguma mentira. Quando nós crescemos, essa linguagem, ela permanece, só que ela se torna mais sutil. Um passar no nariz, né? A mão na boca, né? O nariz é porque dizem que quando a gente está mentindo, existe uma liberação de uma substância que ela afeta a ponta do nariz. Então é por isso que existe esse sinal. Lógico, né? Não é qualquer pessoa que vai passar a mão do nariz que você vai dizer que ela está mentindo. Não. Se ela tiver rinite ou sinusite, ela vai ficar fazendo isso constantemente, né? Isso é um fato. Por exemplo, eu tenho rinite e sinusite. É um acontecimento. Oi. E aquele cidadão que costuma coçar a cabeça, geralmente quando está conversando? Cara, depende. Existe pessoas, essa questão de se acariciar, né? Por exemplo, ficar falando, se tiver um assunto sério, ele estiver aqui assim, ele pode estar, né?
Mas depende muito do contexto, sabe, Israel? A gente precisa analisar o contexto. Eu, por exemplo, eu passei a aula inteira passando a mão no cabelo, mas é porque eu tô com o cabelo, como eu não tô cortando o cabelo, eu tô com o cabelo grande, tá me incomodando bastante. Mas depende muito. Não, tudo bem. Um colega meu fez questão. Professor, com relação ao vídeo, o que me chamou a atenção foi o início do depoimento do pai, onde ele começou falando assim, eu e minha esposa. Ele não deu importância assim, ao fato em si, né? Como se tivesse acontecido há uns 10 anos atrás. É porque assim, ele não se refere, eles não falam em nenhum momento assim, eu estou muito triste, porque, gente, minha filha morreu, né? Estão me acusando, eu não matei minha filha. Eu não matei. Porque é um comportamento verídico, quando acontece algo fatídico dessa forma, você se revoltar, né? Mas ali você percebe que não há uma revolta, não há um processo de angústia, né? São comportamentos que a gente vai ver e a gente vai fazendo uma análise mais aprofundada sobre isso, né? Positivo, exatamente. Tá ótimo, então, professor. Obrigado. Beleza? Pessoal, se não tem dúvidas, eu irei encerrar a nossa aula, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Eu irei postar essa nossa aula aqui, lá na unidade 2, pré-aula da sessão 2. Beleza? Ok. Ok. Beleza, pessoal? Ok. Professor? Viu? Professor? Oi. Relativo às atividades anteriores, eu só peguei o meu acesso do AVA agora, semana passada. Aquele dia que eu falei com o senhor.